E aí é importante a gente esclarecer, a gente tem recebido uma mensagem, que aí geralmente os ouvintes repassam mensagens de áudio, falando que está tendo fraude nas urnas, que quando você coloca, e aí eles mandam até a foto, o print do aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, que no TSE, depois que surgiu muito forte essa história de que as urnas não eram auditáveis, eles começaram a colocar cada urna, quantas pessoas votaram, quantas pessoas estão aptas a votar naquela urna, você escolhe lá a seção, você consegue colocar no seu estado, na sua cidade, na sua zona. E aí, quando você coloca para presidente, o número de aptos a votar muda em relação ao governador. E aí muita gente falando, isso é fraude. Para presidente vota menos, geralmente. Menos do que para presidente. Menos do que governador, você tem mais gente apta a votar. Por quê? Tem muita gente mandando. Isso, tem muita gente mandando. Muita gente. Esse vídeo está explodindo, não é só uma pessoa que fez, diversas pessoas estão fazendo. Eu estou recebendo isso nos últimos dias. Aliás, todas as pessoas que têm me encaminhado, inclusive encaminham, como o Marcelo, amigo meu, como o Antônio, também amigo meu que acompanha a Band News FM, e todos até abrem as suas mensagens para mim, dizendo, Rodolfo, eu acredito muito no sistema eleitoral. Aliás, mais de 80% dos brasileiros confiam no sistema eleitoral. Veja o resultado, minha gente, inclusive contradizendo as pesquisas. O próprio Bolsonaro, que o tempo inteiro coloca em dúvidas das urnas, ele não falou nada até agora. No dia do resultado, no último domingo, logo depois, no pronunciamento dele, quando perguntado sobre se ele confiava ou não nos resultados e tal, ele disse, vou ainda conversar com as Forças Armadas, que estavam acompanhando e tal, mas tirou o pé. 5 dias depois, ele não trouxe nada de novidade até agora. Ele não fez uma acusação, ou pelo menos que pudesse comprovar. Zero. Ele que foi o que mais atacou nos últimos anos. Então, não há dúvida. Estão aí todos os eleitos, estão aí todos colocados em seus cargos. Ninguém no Brasil inteiro, governador que perdeu, governador que ganhou, senador que perdeu, senador que ganhou, ninguém está colocando em dúvida. Mesmo com surpresas, Onyx Lorenzoni virando no Rio Grande do Sul, você tem senador que não estava colocado, que chega em primeiro, como o astronauta Marcos Pontes. Você vai olhando pelo Brasil inteiro, você tem viradas e resultados até então inesperados. O que as pessoas estão questionando corretamente? Os institutos de pesquisa, não as urnas. Porque todo mundo confia. A biometria encheu o saco, botou 2, 3 horas de fila em todas as sessões do Rio de Janeiro, em várias outras capitais, ok. É um erro, precisamos aprimorar, mas ela aumenta ainda mais a confiança, não se discute a desconfiança, a confiança, a credibilidade das urnas. Porém, toda e qualquer informação, como essas que estão sendo enviadas, precisam ser apuradas. O TSE precisa esclarecer, o TRE precisa esclarecer, é nosso papel como veículo de comunicação de massa, como veículo de concessão pública, também esclarecer isso, botar as informações, porque é do direito das pessoas entenderem como é que eles olham para uma urna. Está lá dizendo que 400 pessoas compareceram, que 400 compareceram, 500 estavam aptas, 400 compareceram, e aí isso vai se repetindo para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para governador. Quando chega em presidente, tem assim, ao invés de 400 compareceram, tem 453. Opa, por que nos outros? Aí o TSE esclareceu. E é isso que a Agatha vai explicar agora. Por que isso acontece e por que isso acontece no caso de presidente, não dos outros cargos que estavam colocados para a eleição do último domingo. Agatha? É o chamado voto em trânsito, Rodolfo e Dônola. Quando você está em outro local, por exemplo, a galera que votou no Japão, a galera que votou em Portugal, essa parcela da população só vota para presidente. Não, no estado também. No estado Se você vota também, em São Paulo e você estiver no Rio, é a mesma coisa. Você não vota para governador ou deputado ou senador, só para presidente, por isso que o número cresce no aplicativo do TSE, só para presidente. Então, deixa eu explicar aqui mais uma vez, né? Não só reforçando o que a Agatha está falando. Você, aliás, onde eu votei, além da fila que eu encontrei na minha sessão, a fila para justificativa e eventual também voto em trânsito eram enormes. Então, se você vai viajar e vai votar fora da sua sessão, e eu conheço pessoas da minha família que fizeram isso, estavam fora, mas votaram, você vota só para presidente. Você não pode votar para governador e para os outros. Então, o seu voto, se você é daquela tua sessão, o seu voto, se você votou na Alemanha, você só vota em presidente, ele cai para sua sessão, porque o cara registra o teu título lá, ele registra
qual é a sua sessão, e o seu voto só para presidente, porque você só votou para presidente, ele cai na tua sessão, mas você não estava lá, você não compareceu lá e você não votou para os outros cargos. É isso que é o voto em trânsito e é isso que explica esses números. É só para colocar isso de maneira aqui muito clara, transparente, peremptória e que seja repetido na nossa programação. Já falei com as rádios na programação nacional da Band News FM, Rádio Bandeirante, Band News TV, nosso digital, nossa televisão aberta, que a gente cada vez mais esclareça. É importante esclarecer. É importante colocar essa informação. E que o candidato, seja no governo, São Paulo, Rio Grande do Sul e outros, Bahia, onde a campanha vai acontecer, e no cenário nacional, que eu acho que é a maior preocupação, ganhe quem vença as eleições, seja Bolsonaro ou Lula, que o outro reconheça a credibilidade, a tradição e a confiança das urnas eletrônicas e do sistema brasileiro. Parar com esse papinho de história de perdedor. Bolsonaro ganhou diversas eleições com essas urnas e nunca falou nada. Os filhos dele, todos os filhos dele, só o menor que não, Jair Renan, ainda não, que não se elegeu, mais de uma vez, inclusive, com essas mesmas urnas eletrônicas. Já tivemos direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita no cargo no Brasil, com as mesmas urnas eletrônicas. Então, ganhe quem tiver que ganhar nessa loucura do Brasil de ódio, etc, etc. Mas que ganhe o presidente e fique. E que quem, no próximo domingo não, no dia 30, né, de outubro. Isso, dia 30 de outubro. Domingo, dia 30 de outubro. Quem perder, que vá ao microfone, reconheça o resultado, trabalhe por um Brasil que dialogue, que converse, que bote a poeira no chão, que trabalhe para o brasileiro, que não aposte no quanto pior melhor e que reconheça o resultado das urnas sem chororô, sem desculpinha, sem inventar fake news, que é o que o tempo inteiro fica sendo criado de maneira irresponsável e é o nosso papel desmistificar isso aqui. 10h19. Rodolfo, pequeno comentário antes de a gente avançar para o próximo assunto sobre fake news, que é um assunto que eu gosto de estudar, eu sou profundamente interessado nessa história. Tem um livro chamado Os Engenheiros do Caos, de um francês com nome de italiano, é o Giuliano da Ampoli. Ele fala como que surgiu esse movimento na Itália, através de um cara, já faleceu, um marqueteiro chamado Gianroberto Casaleggio, de como você manipular multidões através de notícias falsas pelas redes sociais. O resumo do livro dele é o seguinte: como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. E citando hoje o terceiro autor, Mark Twain falava o seguinte, escritor americano nascido em 1910. Uma mentira pode dar a volta ao mundo no mesmo tempo em que a verdade leva para calçar seus sapatos.